A todos, meu nome é Otávio de Barros, eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio França-Brasil em São Paulo. Temos o privilégio hoje de fazer mais uma reunião do Observatório Econômico, tradicional Observatório Econômico que existe há mais de 10 anos, aqui na Câmara em São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de transmitir uma mensagem do nosso presidente, Pedro Antônio Gouveia Vieira, que, infelizmente, por razões profissionais, hoje não pôde estar aqui presente. Então, aqui estou eu, representando também o nosso presidente. Registro a presença da nossa diretora executiva, Corinne Fontenelle, que está aqui conosco, e toda a equipe da Câmara de Comércio França-Brasil de São Paulo, aqui. Agradeço em nome da Rosângela Conte, que está ajudando a coordenar esses trabalhos. Então, nós receberemos hoje aqui o Jorge Abache. Jorge Abache é um dos mais experientes economistas brasileiros, que vai conversar conosco sobre um tema fundamental, as grandes transformações em curso na geopolítica mundial, sobretudo após a vitória do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Nesse nosso encontro, aqui do Observatório, nós vamos tratar do abandono por parte do governo americano do clássico multilateralismo, que, com todas as dificuldades, marcou um longo período de prosperidade e agora estamos enfrentando um ciclo de incertezas e riscos que não estavam no radar mesmo de analistas experientes, né? É um dado novo no xadrez diplomático, o unilateralismo do governo americano, refratário ao Acordo do Clima, ao G20, mesmo aos interesses de seus aliados históricos, né? Dentre os riscos mais relevantes que provavelmente nós vamos discutir aqui, eu destacaria o aprofundamento de uma certa desocidentalização da geopolítica e o deslocamento do baricentro da geopolítica para a Ásia, particularmente para a China, para a BRICS, né? BRICS ampliados. As tensões comerciais, com guerras tarifárias que se exacerbam, sugerindo o aprofundamento da desglobalização, que poderá retirar alguns pontos percentuais de PIB mundial a partir de agora, em 2025. Então, essas mudanças geopolíticas estão ocorrendo no contexto também de agravamento da crise climática, que traz o imperativo da descarbonização, agora sem o apoio direto dos Estados Unidos, que voltam a apoiar combustíveis fósseis, né? A COP30 no Brasil sofrerá certamente algum tipo de abalo, né, na sua pauta em função desse desalinhamento americano na agenda climática. Bem, portanto, nesse vasto cenário que no Jorge Abache vai nos ajudar a decifrar esse enigma geopolítico mundial. E o Jorge é uma pessoa que tem um vasto currículo. Eu vou aqui rapidamente mencionar o currículo do Jorge. Professor da UNB, em Brasília, até recentemente ele foi, durante 6 anos consecutivos, vice-presidente do setor privado da antiga CAF, né, Cooperação Andina de Fomento, hoje chama-se Banco de Desenvolvimento da América Latina, hoje não, já faz algum tempo. É especialista em finanças, economia do desenvolvimento, atualmente centrado nas agendas de investimento verde e sustentáveis em países emergentes, em países em desenvolvimento, e também especialista em novos instrumentos financeiros para esse fim. Ele foi secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, foi economista-chefe do Ministério do Planejamento, foi secretário executivo do Fundo de Investimento Brasil-China, foi assessor sênior do presidente do BNDES, foi economista sênior do Banco Mundial e também da Organização Internacional do Trabalho. Hoje ele é membro do Conselho de Administração de grandes empresas e bancos, e atuou no Brasil e no exterior. É colunista do jornal Valor Econômico também. Para terminar, o Jorge Abache fez doutorado na Universidade de Kent, na Inglaterra. Jorge, portanto, a palavra é sua. Eu te peço gentilmente que você
nos apresente o seu cenário durante 20, 25 minutos, para que depois possamos interagir com perguntas e reflexões. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Otávio, quem agradece sou eu. Eu queria agradecer não só a você, mas também a Corrine por esse gentil convite. Muito contente de participar dessa discussão com tantas pessoas que estão muito engajadas nessa agenda econômica de negócios, mas também na agenda de geopolítica, agenda multilateral, e que têm um interesse especial pelo Brasil, e também pela relação Brasil-França. Eu diria, Otávio, que talvez não seja exagero dizer que há um antes e um depois do presidente Donald Trump. Mas é também necessário ser justo e dizer que muitas das mudanças que nós vemos hoje, vindas dos Estados Unidos, iniciaram, na verdade, com o governo Obama. Por exemplo, o bloqueio da OMC começa ali. As políticas anti-China também começam ali, né? E elas seguem se aprofundando desde o governo Obama para frente, né? O que o governo americano tem feito, na verdade, eu acho que especialmente nos dias de hoje, é sim uma mudança profunda em várias áreas. Eu acho que talvez a mais importante delas seja na área da institucionalidade e no devido processo legal. Esse talvez seja o grande marco, né? Essa perda de referência que a gente está observando, a falta do cumprimento de protocolos e de procedimentos que foram desenvolvidos ao longo de muitos e muitos anos e talvez décadas. Isso tudo se perdeu, ou está se perdendo em nome de muito voluntarismo, de visões muitas vezes ou aparentemente pouco desenvolvidas, centradas em princípios e em uma visão também não muito visíveis e conhecidos. Não é visível também como que se dá toda a articulação. Mas essas mudanças estão trazendo uma espécie de um terremoto em outras áreas também. Por exemplo, na segurança e na defesa internacional. Toda a questão que a gente tem visto com muita intensidade na Europa, a OTAN, a questão da guerra Rússia e Ucrânia, as intervenções que foram feitas recentemente, que provocaram uma profunda mudança de rumos. Claro, a questão do clima, a saída dos Estados Unidos, talvez de uma forma muito mais potente agora, do Acordo de Paris e de tudo que tem a ver com a agenda do clima, é uma fonte de instabilidade numa área talvez crucial para o mundo, já que a gente está falando aqui não de política, não de economia, não de geografia, não de ciência, mas de uma mudança exógena que tem reflexos profundos, claro, provocada por man-made, em parte, mas é algo que está fora do controle direto de países e que não respeita fronteiras. E a saída dos Estados Unidos, quer seja pelo lado do financiamento, quer seja pelo lado dos cientistas que eles têm, quer seja pelo lado do apoio à agenda per se, é um profundo choque. Eu diria que esse tema, junto com o tema da institucionalidade, seriam os dois mais importantes. Mas tem outras repercussões também no multilateralismo que você bem apontava, Otávio. Toda a agenda de ajuda externa, imaginem, a agenda de ajuda externa, vários países comem com a ajuda dos Estados Unidos, literalmente comem, especialmente países da África subsaariana, mas também algumas regiões, algumas regiões de alguns países em outras partes do mundo. E outras, mas eu gostaria de destacar dois pontos também que me parecem fundamentais, né? Um deles é mercado e o outro são os contratos. A entrada do presidente Trump, que, como eu tinha dito antes, que acentua o que já vinha acontecendo antes, acentua, amplia e toma novos contornos com essas linhas que eu já tinha mencionado,
ela a forma de gestão, o não cumprimento de procedimentos e protocolos, o desrespeito ao princípio da lei, do devido processo legal, etc., a forma intempestiva como tem acontecido intervenções nos mercados, tem, eu acho, uma capacidade de influência talvez sem precedentes. Em que medida? Um tema aqui é a questão dos contratos. Nós que gostamos de economia, nós sabemos que se tem uma área que é absolutamente fundamental e central para o funcionamento dos mercados, o nome dessa coisa se chama contratos. Número um. Número dois é a crença de que os contratos serão cumpridos. Porque existe um contrato, verbal ou escrito, e porque você acredita que o contrato será cumprido, e porque você acredita que há instrumentos de sanção quando esse contrato não é cumprido, é que você se engaja em relações econômicas e comerciais. É com base nisso que se toma a decisão de investimento, decisão de poupança, decisão de compra, enfim, as múltiplas decisões na área econômica. Mas o que a gente tem visto, na verdade, de novo, isso não começa nessa gestão dos Estados Unidos, isso vem já de anos, inclusive com a crise de 2008, muita coisa que foi abalada, né, aqui no campo dos contratos, mas a chegada do presidente Trump, ela vem acompanhada de intervenções profundas no funcionamento de contratos. Contratos vigentes em execução nas mais diversas áreas, que envolvem não só as empresas americanas e bancos, fundos, mas também outras empresas de outros lugares do mundo que tomaram decisões de comprar, de vender, de fazer fusão, aquisição, de se embrenhar, por exemplo, em coisas associadas ao IRA, o Inflation Reduction Act, ou ao Infrastructure Act, ou que decidiram adentrar em agendas de negócios no campo do clima, da sustentabilidade, ou em tantas outras áreas. Esses contratos estão sendo rompidos de forma, entre aspas, unilateral, por decisões unilaterais do governo dos Estados Unidos, que sempre defendeu a ideia da importância dos contratos, enfim, da economia liberal, etc. Isso é algo, como a gente está vendo hoje, sem precedentes. E seguramente vai ter repercussões profundas nos mercados e vai ter repercussões profundas nos investimentos. Essa mudança no padrão de investimentos, que provavelmente vai mudar para mirando coisas de mais curto prazo e associadas a agendas de interesse direto do presidente e dos seus ministros, né, dos seus secretários, ou da própria agenda do MAGA. Isso muda tudo, né? Muda tudo, traz conflitos, traz perda de recursos, traz incerteza, insegurança e imprevisibilidade. Não funciona assim a economia. Nós sabemos disso. Os Estados Unidos é o primeiro país a nos dizer isso e quem nos ensina isso, né? A necessidade de segurança no funcionamento dos mercados, de previsibilidade e de pouca volatilidade, mas é exatamente o que a gente está vendo agora, né? Não por acaso a volatilidade na bolsa ou nas bolsas americanas aumentou, vários outros índices de volatilidade também apontam na mesma direção e já há vários sinais de investimentos que estão sendo suspensos e muitos deles cancelados, né? E vários deles envolvendo perdas bilionárias para empresas envolvidas, incluindo grandes empresas americanas. Isso é algo sem precedentes e que traz umas. Isso aqui é um profundo terremoto nos mercados globais. A gente não sabe se isso vai seguir ou não, ou se as promessas do presidente Trump se cumprirão ou não. Ainda que elas não se cumpram, ainda que parcialmente, por exemplo, a questão lá das tarifas para o Canadá e
e para o México, ainda que ele não leve ao pé da letra o que ele mesmo anunciou, isso per se também é detrimental, porque traz ou alimenta a sensação de insegurança naquilo que diz a alta administração dos Estados Unidos. Então, assim, talvez tão ruim quanto anunciar medidas muito danosas é você anunciar e recuar, porque isso cria um espaço de arbitragem brutal e de incerteza ainda maior e de imprevisibilidade, né? Então, assim, a ideia de criar um espaço de arbitragem, porque você percebe que anuncia, mas pode voltar atrás, pode ajustar, pode não sei o quê, tudo isso, para mercado, não tem nada pior. E uma outra variável que também é importante a gente ter em conta é a variável dos preços, né? Os preços, eles têm que estar ancorados no mundo ideal, no mundo dos mercados, ele tem que estar ancorado em fundamentos, ainda que você tenha um componente menos, entre aspas, acompanhável, que está associado a várias questões que nós economistas conhecemos, mas os preços têm que seguir, se não no curto, mas no médio e no longo prazo, princípios e fundamentos, questões estruturais que explicam por que preço é alto, por que preço é baixo e por aí vai. Mas o que a gente está vendo com essas intervenções são profundas alterações nos preços de mercado e mais ainda nos preços dos ativos, de vários ativos. Alguns ganhando valor, outros perdendo valor por causa de intervenções unilaterais da alta administração de um país. Isso não pode acontecer. Tanto a questão dos contratos como a questão dos preços tem profundas repercussões. Isso tudo combinado com uma dívida pública brutal nos Estados Unidos, e que tem uma tendência de seguir crescendo, inclusive por medidas desse próprio governo de redução da tributação, especialmente para os grupos mais ricos, e para o setor empresarial, que deve fazer aumentar, como mostram os números do próprio do próprio Congresso, deve acelerar o endividamento público americano. Esses sinais trocados todos de contrato, de preços, de aumento do endividamento, de aumento da insegurança, da imprevisibilidade, das incertezas, isso tudo tem danosas repercussões na economia global e na geopolítica global, já que a influência dos Estados Unidos na economia global é absurdamente grande, né? Direto ou indiretamente, seja pelo lado regulatório, pelo lado das políticas públicas, seja pelo lado da ação das suas empresas, especialmente empresas de grande influência na economia global, como é o caso das Big Techs, né? Esse é um ponto que eu gostaria de deixar para reflexão. Um segundo ponto é a questão do clima, e mais especificamente tentar entender, pelo lado também do geopolítico, de por que os Estados Unidos saíram da agenda do clima. É claro que tem toda uma tensão aqui dos grupos associados aos combustíveis fósseis, essa coisa toda que os Estados Unidos se tornou o maior produtor mundial de gás, e se tornou independente, grosso modo, da produção de combustíveis fósseis. Mas também é os Estados Unidos o país que co-liderava a agenda do clima, com vários negócios de gigantesco porte, muitos deles associados ao Inflation Reduction Act, mas não somente, né? Várias políticas estaduais, incluindo Califórnia e outros, que criaram vários incentivos e estímulos para o funcionamento dessa agenda do clima, essas coisas todas geraram uma frente de negócios brutal. E a pergunta é, como que um país que tem tanto a ganhar vira as costas, ou está virando as costas para a agenda do clima, que é uma agenda de grande repercussão geopolítica? Você pode falar de várias hipóteses, uma delas é o próprio lobby do setor de combustíveis fósseis, de carvão, etc., que passavam por dificuldades em temas de licenciamento, em termos de acesso a crédito, porque vários bancos, por conta de
de associação com agendas de sustentabilidade, acordos e alianças internacionais, eles foram reduzindo o crédito para empresas do setor fóssil, de combustíveis fósseis. Isso teve repercussões importantes. Isso seguramente é parte disso, mas eu tenho uma hipótese, Otávio, uma hipótese adicional sem prejuízo de outras explicações. E essa hipótese se chama China. Em que sentido? A China, como nós sabemos, ela lidera ou colidera muitas das mais importantes agendas e tecnologias associadas à mudança climática. Por exemplo, tudo que tem a ver com energia solar, como muito bem sabemos, mas também energia eólica, baterias, carros elétricos, vários tipos de novos materiais, computação quântica associada a esse setor e a outros setores, dentre outros. A minha hipótese é que no que a agenda do clima avança e acelera, ela poderia consolidar a liderança da economia chinesa na economia global, já que a China lidera ou colidera muitas das áreas mais fundamentais da maior agenda de negócios conhecida. Então, assim, a minha leitura, que deve talvez ter alguma contribuição parcial, é que os Estados Unidos estão tentando parar essa agenda para fazer uma espécie de freio de arrumação ou tentar ver o que fazer para conter a China ou para se reorganizarem, para avançarem em várias dessas agendas de sustentabilidade, de tecnologias, de equipamentos, etc. E com isso, postergar o aumento da liderança, do protagonismo da China na economia global. É necessário dizer que a gente está falando aqui, como eu tinha dito, da maior agenda de negócios conhecida. Banco Mundial, mas também a McKinsey, o Boston e outras grandes consultorias, a Bloomberg, a BNF, e outras fizeram estimativas do tamanho da agenda de negócios associada à mudança da matriz elétrica, da matriz energética e de tantos outros setores que estão por debaixo dos compromissos do Acordo de Paris, para que se atinjam esses compromissos até 2050. Quais são os números? Os números eles estão entre 100 e 180 trilhões de dólares. T de tatu, trilhões. Então, e quão grande é isso? Né? Tem estimativa que mostra que isso é mais do que tudo que se gastou nas duas grandes guerras junto. Então, assim, jamais se pensou numa agenda de tantos negócios, de tanta coisa, de tanta oportunidade para fazer dinheiro, etc., como nessa agenda. E é claro que a grande disputa, inclusive, sobretudo geopolítica, é por quem vai comer a maior parte desse bolo. É óbvio. E aqui estão Estados Unidos, China, mas também Europa, claro, Japão e outros países que vêm pautando a agenda do clima para se posicionar nessa mega agenda de negócios. Então, assim, esse é um segundo ponto que eu gostaria de deixar para reflexão. Um outro ponto também da mesma maneira que antes, como provocação, para onde vamos do ponto de vista de liderança ou coliderança. É claro que países como Índia, Indonésia, o próprio Brasil e alguns outros estão naturalmente ou não naturalmente se posicionando para ocupar um espaço que está se conformando, já que é difícil prever que a liderança praticamente única dos Estados Unidos vai seguir, especialmente com toda a questão de China e com tudo que passa na Europa, né? A perda de relevância da economia europeia, de liderança em vários âmbitos, etc.
Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem a ascensão de vários países. O caso mais conhecido é o caso da Índia, e tem outros países, mas claro que tem a Arábia Saudita, tem Nigéria e outros, né? Há uma grande discussão sobre isso, Fundo Monetário e tantos outros, né? Mas eu gostaria de aqui falar um pouco de por que o Brasil pode ter um papel relevante nessa história, já pensando também desde o ponto de vista geopolítico, né? É, é, por que o Brasil é inerentemente parte do jogo da agenda geopolítica global? Eu acho que a razão passa por dois aspectos que se combinam. Um tem a ver com a disponibilidade de capital natural. O Brasil é o país que ou lidera ou colidera muitas das mais importantes áreas do que a gente chama de capital natural, que envolve água e tantas outras coisas. Por exemplo, o Brasil tem a maior reserva de água superficial, mas também água no subsolo do mundo. Disparado é o primeiro lugar. Sendo a água o elemento mais importante para as próximas várias décadas por conta das mudanças climáticas e outras mudanças. Mas o Brasil também tem um conjunto de outros atributos que são únicos, né? Tudo que tem a ver com a biodiversidade, tudo que tem a ver com terras aráveis, com o próprio clima para se produzir alimentos, tudo que tem a ver com vários minerais críticos para a transição, tudo que tem a ver com o gigantesco potencial de mercado de carbono, tudo que tem a ver, obviamente, com a energia verde que o Brasil pode fazer e atrair negócios lá pelo power shoring, né? Então, assim, a gente parte da ideia de capital natural e a gente avança para a ideia de recursos naturais e daí, inexoravelmente, para a questão de geografia e aí tudo que tem a ver com geopolítica, né? Então, assim, uma coisa é o capital natural, a outra coisa é o papel da geografia. Porque esse capital natural está dentro de um espaço geográfico, que é um país ali, com a sua própria. Então, assim, o Brasil, quando a gente pensa nisso, o Brasil ele é um ator-chave na questão da segurança alimentar global, da segurança energética global e da agenda de mudança climática. Isso coloca inexoravelmente o Brasil no jogo. Se o Brasil vai saber usar isso aí ou não, é uma boa conversa que a gente pode ter. Mas eu vejo o Brasil, por conta desses atributos, cumprir um papel importante. Associado a isso, há dois outros pontos, Otávio, que eu acho importantes do ponto de vista geopolítico, né? O Brasil é um dos pouquíssimos países de tamanho relevante do mundo que produz praticamente todo o alimento que precisa e toda a energia que consome. Isso soa como óbvio, mas isso é para lá de não óbvio. Isso dá uma autonomia e uma independência ao país que poucos outros países têm, por serem dependentes de importação de energia, alimentos ou ambos. Né? Esse é um ponto fundamental e que vai ganhar muita relevância ao longo dos próximos anos e décadas por causa da mudança climática. Né? Um outro ponto que vale a pena mencionar sobre o Brasil, e por que ele também é atrativo, tem a ver com a razoabilidade da diversificação geográfica da produção associado a questões geopolíticas, a questões de disponibilidade dos recursos naturais necessários e associado à questão de fenômenos climáticos extremos. Então, assim, num mundo em que a incerteza se torna a norma e não a exceção, em que a previsibilidade se torna a norma e não a exceção, num mundo em que as cadeias de valor passaram a sofrer muito, especialmente durante a Covid para frente, por conta de vários fatores, o que muitas grandes empresas estão aprendendo é que é necessário ter uma visão mais sofisticada de localização dos seus negócios de tal maneira a proteger as suas cadeias de valor e de suprimentos e de proteger os seus interesses comerciais e também os seus clientes, incluindo com redundância. Então, assim, hoje já não é o grande mote, já não é mais otimizar custos, embora isso seja fundamental, mas talvez seja a busca pela resiliência. E quando você pensa nesses termos,
você tem que pensar na diversificação geográfica da produção. E aí você passa pelos atributos que um país tem, e o Brasil é um país que tem uma matriz elétrica que, segundo dados recentes do Ministério das Minas e Energia, de 89,8% da sua matriz. Isso é sem precedentes no G20. Mas o Brasil tem vários outros atributos que eu já tinha mencionado antes, água enfim, sua própria localização geográfica. Mas outros fatores também são importantes aqui. Para que o Brasil seja parte dessa agenda. E isso passa pelo que eu disse dos fenômenos climáticos extremos que trazem essa possibilidade de rompimento de cadeias de valor por conta de, seja lá do que for, de fogo, de inundações ou de outros fenômenos. E um país que tem os atributos que o Brasil tem é candidato a receber essas cadeias de valor ou parte dessas cadeias de valor. E, claro, a questão geopolítica. Né? Quanto mais a geopolítica se torna a norma e não a exceção, mais custoso, entre aspas, é você ter negócios em região de potencial conflito, direto ou indireto. Por exemplo, caso aqui, a gente está falando com a Câmara de Comércio de França-Brasil, é o caso de ter negócio na França, na Europa, de uma forma geral. Né? Existe o potencial conflito bélico ali, mas ainda que esse conflito nunca chegue, a própria ameaça é suficiente para você repensar a localização dos seus investimentos. Só da possibilidade de existir ameaça. Se você combina isso com problemas de segurança energética e preço da energia, mudanças internas na própria Europa de várias naturezas, estou falando de mudanças políticas, isso enseja que estrategistas de grandes corporações considerem a diversificação da produção, geográfica da produção, como algo que deveria ser parte da sua agenda estratégica de médio e longo prazo. Né? E aí você considerar um país como o Brasil, que está longe, ou que está distante de maneira direta dos grandes conflitos, isso adiciona a atratividade do Brasil, né? Como um potencial recebedor desses investimentos, seja da Europa, mas também a China, a Estados Unidos. Pense China. Um último comentário. Um país que tem sido alvo de discriminação porque made in China, que tem sido alvo de investigação sobre a pegada de carbono sobre seus produtos, que também tem fechado o seu acesso a mercados. Nada mais razoável considerar que o Brasil poderia receber investimentos chineses que poderiam ter acesso à energia verde do Brasil, que já está disponível na rede, e que sairia do Brasil como made in China, made in Brasil e não made in China. E com isso você tendo melhor acesso a mercados do que o produto made in China. Então, assim, isso para dizer como essas coisas todas se misturam, e tentando colocar o Brasil no jogo geopolítico mundial. Né? E um último comentário, né? O que o Brasil deveria fazer nesse contexto de crescente incerteza, insegurança, imprevisibilidade? Eu acho que o Brasil deveria trabalhar em torno de uma agenda muito bem definida, baseada em princípios, e a questão da sustentabilidade deveria ser uma força motriz desses princípios, já que o Brasil tem muitas grandes vantagens, é o maior beneficiário dessa agenda, e deveria também perseguir os seus princípios já seculares no plano internacional. E seguir ali, e evitar marola política, tal, porque isso aí pode ser detrimental num mundo como que a gente vive. Bom, eu paro por aqui. Tá ótimo, excelente, Jorge. Para variar, um sobrevoo muito original. E é muito interessante essa dimensão que você traz das tensões de natureza geopolítica para a questão ambiental, para a questão do clima, né? Aqueles que estão nos ouvindo, eu gostaria de lembrar, para aqueles que não sabem, o Jorge Arbache, há alguns anos já faz, ele cunhou um termo que já se tornou mundialmente famoso, que é o power shoring. Power shoring é aquele, vamos chamar assim, predicado que poucas regiões do mundo, ou países, têm, pelo fato de
primeiramente, no caso do Brasil em particular, mas não apenas o Brasil, aqui na América do Sul há outros países com esses mesmos predicados, produz uma energia limpa. Esse é o primeiro ponto, claramente limpa. Segundo ponto, produz uma energia limpa com suprimento estável e seguro. E terceiro ponto, produz uma energia limpa com um suprimento estável e seguro e fora das tensões geopolíticas globais, né? As tensões. Então, esse conceito de power shoring, que já está sendo utilizado por organismos multilaterais, a gente frequentemente vê em palestras no mundo inteiro, foi cunhado pelo Jorge Abaste, eu acho que é uma contribuição seminal. Mas, Jorge, nesse sentido, o Brasil, ele, de fato, ele teria condições de atrair investimentos, inclusive na própria relação Brasil-França, que nos interessa aqui um pouco mais de perto, né? Empresas francesas que têm a obrigação de descarbonizar poderiam fazer isso aqui no Brasil, investindo no Brasil, né? Aproveitando esses atributos, né, que o Brasil tem. Então, essa é apenas um comentário sobre essa questão importante. Mas, Jorge, eu queria aproveitar também para te perguntar o seguinte, agora mais para a questão, fora da questão ambiental, olhar um pouquinho mais para geopolítica mesmo, aquela clássica. Com essa unilateralidade do governo americano, né? Eu vou até contar uma anedota que nós recebemos o grande amigo, o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, aqui conosco, no clube de CEOs, e ele disse uma frase muito... Ele falou, olha, o governo Trump, o slogan não é America First, é America Only, ou seja, o foco é só a unilateralidade, um descompromisso com o multilateralismo, um desmonte, o protecionismo, que certamente vai ter reverberações inflacionárias, a gente sabe disso, esse negócio essa questão ainda vai ser complicada do ponto de vista de juros, de inflação e de juros nos Estados Unidos, mas isso a gente vai ter momentos para discutir sobre isso no futuro. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essas tensões todas geopolíticas, elas certamente podem deslocar um conjunto de países emergentes para uma relação privilegiada com a China. É como se o baricentro da geopolítica mundial estivesse se deslocando para a Ásia, a China ampliada, isso, o BRICS, tudo isso. Eu queria que você refletisse conosco também sobre essa mudança de baricentro, esse desocidentalização da geopolítica. E depois nós temos outras perguntas. E também fica aberto aqui para aqueles que quiserem fazer perguntas, que façam aqui no chat. Jorge, a palavra é sua. Não, obrigado, Otávio. Esse ponto é fundamental. Na verdade, o eixo da economia global já mudou para o Pacífico, para a Ásia, né? E mudou não só por causa da China, mas também pelo conjunto da obra. Vários outros países perseguindo modelos que, no fundo, foram, digamos, inaugurados pelo Japão, copiado pela China, e os outros estão copiando a China agora, em alguma medida, né? E a China exercendo um crescente papel de hub de cadeias regionais de valor, não só do ponto de vista de negócios, mas também financeiro, mercado de capitais. E a verdade, a China se tornou líder ou co-líder no campo da ciência, da tecnologia e da inovação. Isso aqui é absolutamente central. Se você quer entender uma parte importante de toda essa questão geopolítica, procure entender o que está acontecendo na ciência e na tecnologia, você vai encontrar uma parte relevante das respostas nessa capacidade. E assim, a China, além disso, de toda essa influência, de toda a sua capacidade de influenciar o comércio e o investimento em nível global, seja com a Rota da Seda, com Belt and Road, mas mais do que isso, com um grande importador e um grande investidor nos países, a China mostra uma proposta estável para os países. Isso soa como óbvio, mas isso vai falar de óbvio, né? A China, ela indica, seja para a África, para aqui na América Latina e outros países,
ela mostra um plano de voo de médio e longo prazo para os países. Os países podem podem gostar ou não, mas você sabe mais ou menos o que esperar, o que vem à frente. Nos Estados Unidos, as coisas não têm sido assim. E com a entrada do governo Trump, isso deixou, se isso já estava prejudicado, agora está prejudicado de vez, né? E aqui eu tenho uma outra hipótese, Otávio, que é o seguinte: por que os Estados Unidos estão se desengajando, por exemplo, de questões anticorrupção, seja lá na OCDE, seja em vários outros âmbitos e tal? Uma das explicações, isso aqui é uma hipótese, que temos de por que as empresas americanas reduziram o seu engajamento em países em desenvolvimento, infraestrutura e outras áreas que são de grande importância para nós, aqui, enfim, África e outros lugares, isso tem a ver com questões de compliance, questões de integridade, tal, de governança, a partir de códigos rígidos lá dos Estados Unidos, que tinham repercussões para os gestores das empresas. E isso dava uma vantagem para as empresas chinesas, que não estavam tão preocupadas e que estavam, enfim, associadas a uma agenda de governo e tal. O que os Estados Unidos talvez estejam fazendo é algo parecido, um engajamento muito mais direto entre empresas e governo e um desengajamento de questões de integridade, o que vai dar às empresas americanas agora uma capacidade de ação que ela não tinha, né? E talvez isso seja uma agenda de competição com a China que a gente não tinha visto antes. Agora, a China já se estabeleceu, né? Inclusive do ponto de vista de soft power. Veja o apoio que há pouco tempo no Fórum Econômico Mundial, a China defendendo a economia liberal. Imagina, quem que num dia iria imaginar que a China ia inverter os papéis com os Estados Unidos e defender economia de mercado, economia global, comércio, investimentos, esse tipo de coisa toda, ancorado numa visão previsível. Então, assim, é, 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 e assim, e aí você fala, esse movimento em direção à Ásia ele é sólido. Claro que você tem problemas entre Índia e China, entre China e Japão, entre China e Filipinas, China e Coreia, etc. No entanto, os benefícios que todos têm de serem parte do grande hub da economia global também são óbvios. Então, assim, e no fundo todos ganham. Então, é de interesse deles. Quando você olha em indicadores socioeconômicos da própria Ásia, aumento do poder de compra e outros indicadores, o que você vê é que não só o mercado regional é brutalmente grande hoje em dia, mas a tendência é que ele aumente. E, e que eu acho que já está tendo, mas terá repercussões ainda maiores para a economia global, talvez especialmente para a Europa, até mais do que para os Estados Unidos, né? Mas, enfim. Isso, Jorge, aproveito essa sua resposta para lembrar que eu acho que foi numa coluna sua ou em algum debate, você não descartou o cenário de uma Pax Sino-Americana, ou É. seja, que haja um entendimento comercial relevante entre China e Estados Unidos. A gente já está vendo algum entendimento com Rússia também, né? Mas queria que você falasse sobre isso. Mas eu quero também, antes de você falar sobre isso, ressaltar a pergunta aqui do Wilson Paiva, que eu queria que você também respondesse. O Wilson Paiva fala assim: dado o cenário econômico atual do Brasil, com desafios fiscais e de financiamento, quais são as principais barreiras e oportunidades para ampliação dos investimentos em energia limpa? Como o setor financeiro e o governo podem atuar para viabilizar mais capital para projetos sustentáveis? Então, são esses dois pontos aí para você responder. Não, está ótimo. Sobre essa hipótese da PAC sino-americana, que é possível que aconteça, se ela acontecer, e é do interesse dos dois que aconteça essa PAC, porque aí os dois vão reinar absoluto e ponto final, né? Eles vão dar as cartas e o resto é goela abaixo, né?
Se isso eventualmente acontecer, que é só uma hipótese, obviamente, né, uma hipótese bem forte, na verdade, e um dos países que podem ser mais prejudicados é o Brasil, porque nessa eventual Pax entraria provavelmente o comércio agrícola, que o Brasil ganhou de presente dos Estados Unidos, né? A China reduziu suas compras de grãos e outros dos Estados Unidos, e quem saiu favorecido foi o Brasil. E isso é uma dor, é uma pedra no sapato do presidente Trump, ele fala isso. Né? Todo o setor do meio oeste, etc., que são bastante republicanos, eles... Então, assim, esse setor é um deles, obviamente que há vários outros que poderiam ser parte da moeda de troca e o Brasil poderia perder. Isso tudo é um alerta para a gente do risco elevadíssimo de concentrar negócios com um só país. Não faz o menor sentido geopolítico você ter tanta relação, por exemplo, no setor agrícola ser tão dependente da China, ao ponto em que você pode ir a colapso. Isso não existe. Assim como não existe você ser dependente de importação de fertilizantes. Imagina, nada disso para de pé, né? Ou então nosso setor mineral. Isso não existe do ponto de vista de análise geopolítica. A gente não poderia estar incorrendo nessa gravíssima fragilidade e vulnerabilidade, né? Mas aqui estamos, né? Pensando no curto prazo e longo prazo que sei lá. Agora, sobre a questão do Wilson, uma questão super relevante, né? Sobre as barreiras de oportunidades em energia limpa, como deploy capital, né, para esse setor. Eu acho que o Brasil tem, obviamente, problemas gravíssimos aqui, e um deles é o custo do capital. Talvez eu destacasse o custo do capital e a questão regulatória, para ajudar a explicar é, a contenção de investimentos no Brasil vis-à-vis o potencial que o país tem. E se é assim, é claro que a gente tem que trabalhar nessas duas agendas sem prejuízo de falar de outras, como infraestruturas e tantas outras questões. Mas eu acho que essas duas são bastante centrais. Agora, é necessário, e também uma agenda muito mais robusta, muito mais organizada de atração de investimento direto estrangeiro. Eu acho que o Brasil poderia fazer muito mais, considerando tudo que a gente já conversou. Agora, é necessário também dizer que quando você olha com uma visão mais estratégica e de longo prazo, a despeito do custo de capital ser maior no Brasil do que em várias outras regiões, os benefícios de estar no Brasil parcialmente podem compensar tudo que tem a ver com o que a gente falava antes de capital natural, economia dos recursos naturais, questão de geopolítica, localização, etc. Né? Quando você pensa, por exemplo, Otávio, na questão da energia que está na rede, em que o preço é alto, mas o custo é baixo, são coisas diferentes, custo e preço. E por que o custo pode ser tão baixo? Por que ele é baixo, né, quando você vai na ponta do lápis? Porque uma boa parte do nosso sistema hidrelétrico já foi descontado em balanço. Enquanto que, por exemplo, Europa, ainda, para você ter uma ideia, para a Europa chegar ao padrão de matriz elétrica que o Brasil tem hoje, de cerca de 90%, na melhor das hipóteses, usando os números da Agência Internacional de Energia, a Europa precisaria de pelo menos 30 anos. De pelo menos 30 anos. Então, assim, são 30 anos de profundos investimentos, que custariam muito dinheiro e que teriam repercussões na taxa de juros, teriam repercussão na poupança, repercussão nos demais investimentos que seriam deslocados e por aí vai. Quando você faz esse cálculo, e a gente está terminando esse cálculo agora, você vê que, no fundo, se você tem um olho de águia, você vê que o Brasil, na verdade, todas as bagunças que a gente tem aqui, os custos e tal, eles, na verdade, você compensa parcialmente algumas coisas. Não é que você elimina, você compensa, entendeu? Então, assim, e de novo, agora, como é que a gente deploy capital aqui no Brasil, né? Claro que você passa por esses pontos todos que eu já falei. O Brasil não sabe se vender, eu acho.
se vende muito mal, desde o ponto de vista de negócios, muito pouco articulado, pouca coordenação, etc. Mas, de novo, né, a questão regulatória, a questão de segurança jurídica, eu considero absolutamente centrais aqui. Muitos dos investimentos potencial que estão vindo para o Brasil, ou que potencialmente poderão vir para o Brasil, eu tenho participado dessa discussão, muitos deles vêm com capital. Então, assim, o custo de capital no Brasil não seria o grande problema diretamente, ou uma porção não seria. A questão da taxa de câmbio não necessariamente é um gigantesco problema se você pensa em produzir no Brasil para exportar, que você tem receita em câmbio e se a sua dívida também é em moeda estrangeira, se a sua receita também é em moeda estrangeira, então parcialmente isso fica mitigado. Você tem um hedge natural aqui. Então, assim, mas o Brasil tem que aprender a explorar as suas vantagens comparativas e competitivas, que são muitas, né? Incluindo tudo que a gente já falou aqui de geopolítica e outras coisas, para botar para rodar todo esse gigantesco potencial que é, no fundo, Otávio, se existe uma agenda para o desenvolvimento econômico do Brasil que melhore, que aumente a prosperidade, reduza a pobreza, a desigualdade, leve melhores condições para empresários, para trabalhadores, enfim, para a população inteira, desenvolvimento regional. Essa agenda é essa. É a agenda do power shoring, é a agenda de explorar todos os potenciais benefícios que a diversidade, que a biodiversidade tem, que os recursos minerais têm, etc., que a gente já discutiu, né? Então, eu acho que a gente tem que centrar fogo e tem que saber fazer as contas, fazer a conta na ponta do lápis para a gente ver o quão arriscado estar no Brasil ou não. Perfeito, Jorge. Muito boa a resposta. Estamos nos aproximando do final do nosso encontro, ainda temos mais uns 10 minutinhos. Tem duas perguntas aqui. Eu vou começar pela segunda, que é a pergunta do Alexandre Lapersonne, e depois eu vou fazer a pergunta do Matheus Melo, Matheus de Melo. E essa pergunta do Alexandre Lapersonne nos interessa particularmente aqui na relação Brasil-França, e ele diz assim: a Europa me parece ter diversas fraquezas nesse novo cenário geopolítico. Governos democráticos mais fracos, fragilidade energética, alimentar, perda de competitividade, envelhecimento populacional e um modelo parlamentar que demora para tomar decisões. A Europa vai ser o grande perdedor ou ela consegue se reposicionar? Eu aproveito a pergunta do Alexandre para que você também faça algum comentário sobre as oportunidades que eventualmente você vislumbra nesse novo contexto geopolítico global, né, de isolamento americano, protecionismo, isso, para as empresas francesas, empresas europeias, com interesses no Brasil. Essa é uma primeira pergunta, guarda ela aí, que eu acho muito importante. A pergunta, eu vi aqui que também tem uma outra pergunta do François Descamps, mas deixa eu até ver se de repente dialoga com essa outra. O momento atual dos Estados Unidos significa também uma oportunidade de aproximação política e econômica do Brasil com a Europa. Exatamente. Como o governo brasileiro deveria agir para realizar essa aproximação? Então, essas duas perguntas estão dialogando. E, finalmente, a pergunta do Matheus Santos de Mello, que ele fala: eu acho preocupante que vemos muitas análises tentando remover a racionalidade das decisões do Trump, como se fossem todas baseadas unicamente em paixões ideológicas. Claro que são um fator presente, mas acho a leitura do Jorge muito interessante por contemplar questões que não estão tão óbvias, como a oposição ao mercado de energia renovável chinês. Ótimos webinar. Bem, é mais um comentário, né? Então, Jorge, eu pediria gentilmente que você tentasse ser breve na sua resposta para que a gente possa endereçar o final do nosso encontro. Não, tá bom, Otávio, obrigado. E também obrigado aos que fizeram essas perguntas interessantes e comentários.
Olha, assim, muito francamente, eu acho que a Europa tem mega desafios que dificilmente serão tratados sem muitas dores, né? E você mesmo mencionou, as pessoas mencionaram, né? Questões profundamente estruturais, como demografia e toda a dificuldade institucional de gestão da União Europeia enfim, atraso tecnológico, essas coisas todas, a própria posição geográfica do lado da Rússia enfim, você tem questões que são muito difíceis para a Europa. É, e agora, com esse custo adicional de segurança, né, vai ter que investir em defesa, isso vai retirar recursos do clima, seguramente vai retirar recursos de ajuda internacional, enfim, vai ser uma mudança profunda na política europeia, vai flexibilizar várias coisas importantes que a Europa desenvolveu nos últimos anos e vai ser muito ruim, eu acho. Agora, qual o caminho? Eu não tenho dúvida, Otávio. A Europa tinha que ter uma visão mais aberta. Ela tinha que olhar mais e melhor para os seus potenciais aliados ou aliados que já são amigos de longa data. E esse é o caso do Brasil. O Brasil, afinal de contas, é um país que tem uma boa parte da sua população de origem direta ou indireta, você mesmo e tantos outros que devem estar nos assistindo têm descendência, em alguma medida, europeia. Então, assim, o Brasil não é um estranho para a Europa. O Brasil tem uma agenda de investimentos europeus aqui gigantesca, muito maior do que a chinesa, gigantesca, são centenas de bilhões de dólares. O Brasil é a origem de muitos dos maiores rendimentos de várias empresas e bancos europeus aqui no Brasil. Então, assim, você não está tratando com um desconhecido. Considerando todas as dificuldades que a Europa passa, e que vai passar por muito tempo ainda, incluindo a questão da energia, mas várias outras, nada mais natural na minha cabeça do que a Europa olhar para países como o Brasil, isso não se limita ao Brasil, mas olhar para países como o Brasil e se aproximar e procurar uma aliança. Ganha-ganha. Por exemplo, o termo que a gente falou aqui do power shoring. A gente já tem um monte de energia verde dando sopa no grid e tem muita coisa outorgada que vai vir mais. Tem toda essa questão geopolítica, distanciamento, não sei o que, segurança, blá blá blá. Tudo isso poderia ser parte de uma agenda de negócios Brasil-Europa, Brasil-França, defendendo os interesses comerciais europeus. Mas o que a gente vê? Uma visão altamente protecionista, altamente burocrática, altamente discriminatória, né, que afasta os aliados. O caso do Mercosul, União Europeia, eu acho que é só parte disso, todo esse processo, como ele foi conduzido, onde a gente chegou, enfim, cheio de problemas, ainda que ele vingue, porque, como tem se comentado, né, que Alemanha e França podem, nesse novo contexto dos Estados Unidos, acelerar a questão do Mercosul com a União Europeia, mas ele não vai vir como poderia, como solução para a Europa e para o Mercosul. Por quê? Porque ele é muito travado. Por quê? Porque o diálogo é muito ruim, visão protecionista, discriminatória. Tal. Então, assim, eu acho que a Europa perde uma oportunidade gigantesca de se aproximar do Brasil e também da América Latina, mas eu diria aqui para o Brasil, e de fazer da região parte das soluções para os seus problemas, de várias dimensões. E no que não faz, a região busca quem? Busca a China, que tem tido a sabedoria de explorar melhor, mais e melhor as oportunidades de negócios e as oportunidades políticas. Mas, enfim, é isso. Tem só um comentário muito meteórico sobre essa leitura de que talvez haja alguma racionalidade Ah, nas decisões do Trump. Eu, pessoalmente, não as vejo tão claramente. Eu acho que é uma visão muito unilateralista, com repercussões que vão ser muito complexas, né? Talvez, inclusive, com conflitos para a questão da democracia, porque, como você mesmo mencionou no início da sua fala, democracias são contratos.
né? Na medida que há uma incerteza contratual no sentido amplo, e a gente pode talvez interpretar o governo Trump como uma certa ameaça à democracia, como proteção, de relações comerciais, combate a monopólios, tem regras, direitos, isso tudo acaba, de certa forma, conflitando muito com o que nós estamos assistindo nos Estados Unidos. Mas a pergunta não foi para mim, foi para você, Jorge. Não, eu não sei se tem uma racionalidade. Talvez, seguramente tem o pessoal que desenvolveu o MAGA, passaram 4 anos desenvolvendo toda uma visão. Essa visão talvez ela seja, é, é, ela superestime a influência americana na economia global. Os Estados Unidos já perdeu uma parte do poder que tinha. Isso você vê em vários indicadores de participação no comércio internacional, de investimentos e tantas outras coisas. E inclui aquilo que a gente tinha acabado de comentar sobre ciência e tecnologia. Eles perderam a liderança em várias áreas. É, e essa visão muito centrada de que a economia americana ela pauta a economia global e que os países dependem do mercado americano, dos recursos americanos. Eu acho que isso já foi mais do que é hoje. O dólar mostra sinais de perda de importância, ainda numa fase inicial, mas a gente tem vários indicadores nessa direção, o que garante muito mais a importância dos Estados Unidos. É muito mais a praça de Nova York e os seus tribunais, porque muitos contratos são feitos lá, mais do que o próprio dólar, e mais do que o próprio mercado financeiro per se, mas a parte legal, contratual, e de todos os serviços que estão. Isso é muito mais importante do que o próprio dólar. Né? E você tem uma inércia grande aqui que ainda vai demorar para ser alterada. O dólar pode até perder a importância, mas essa questão tem que ser redefinida. Né? O que você vai fazer com a Praça de Nova York? Com todo esse conjunto de coisas que fazem a roda girar, a roda dos negócios, do comércio, das commodities, dos investimentos, blá, 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 do câmbio, essas coisas todas. Então, assim, o eixo já se mudou para a Ásia e assim, Estados Unidos não tem mais o poder de fogo que tinha no passado. Eu acho que seria bom para o próprio povo americano que os Estados Unidos, que a liderança americana entendesse isso. Jorge, nós estamos encerrando o nosso encontro. Eu queria suas considerações finais. Eu já te agradeço de antemão pela generosidade dessa magnífica apresentação aqui para nós outros. Se você pudesse, só uma frasezinha, um comentário sobre, do ponto de vista das relações diplomáticas, posicionamento diplomático do Brasil, junto aos Estados Unidos, em particular. Alguns analistas falam, olha, a melhor coisa agora é ficar na moita, uma expressão popular, né? Ou seja, não criar marola. Eu queria só que você terminasse com as considerações finais e algum comentário sobre isso. Muito obrigado, Jorge. Não, obrigado a você, Otávio, a Corrine e a Câmara de Comércio França-Brasil por esse convite tão bacana e a oportunidade de falar com esse público também tão influente. Eu acho que eu vou na mesma direção do que você falou, né? Eu acho que o Brasil tem que evitar fazer marola. Vai ter o BRICS esse ano no Brasil, vai ter também a COP30. Eu acho que o Brasil tem que procurar fazer pontes, que é a sua tradição fazer pontes, e não confrontar. A gente ainda não é suficientemente influente para a gente poder colocar esse país que tanto depende da economia global em situação difícil. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que exercer toda a nossa capacidade, experiência diplomática para defender os interesses do Brasil com uma visão de médio e longo prazo e não do que está acontecendo apenas com esse governo dos Estados Unidos. Mas a mensagem que eu queria deixar, na verdade, fortalecendo o que eu já tinha acabado de falar, da importância que é para o Brasil, mas também para a Europa e para a França, obviamente, inclusive, de buscar estreitar as alianças. Eu acho que ambos têm muito a ganhar, muito a ganhar. Esse contexto está nos ensinando isso.
que a gente tem que procurar alternativas e olhar para os velhos amigos como velhos amigos, né? E o Brasil é um velho amigo da Europa, ele já deu milhares de demonstrações de que é um amigo, né? Veja a nossa história toda, desde diferentes perspectivas culturais, científicas, tecnológicas, negócios, questões internacionais, clima, enfim. É o que menos falta. O que falta agora é ter que a gente tenha uma visão mais ampla, mais oxigenada e veja os benefícios de não jogar sozinho. E eu acho que ambos teriam muito a ganhar. Agradeço de novo e um abraço a todos. Eu agradeço também, agradeço a todos que estiveram conectados, dezenas e dezenas de participantes, foi muito bom. Agradeço particularmente a Corinne Fontenelle, nossa diretora executiva, a Rosângela Conte também, a todos da Câmara de Comércio França-Brasil de São Paulo. Então, aguardo para anunciar brevemente o nosso próximo encontro e conto com a presença de todos. Muito obrigado, Jorge, obrigado a todos. Um abraço a todos. Tchau.